Ó, vou falar uma coisa pra vocês, eu não vou ser hipócrita, não. O Andrés garante. O Andrés garante. Entretenimento, ele garante. Isso aí eu não posso falar, pô, o cara garante entretenimento. Ele vai em qualquer rolê, qualquer programa, podcast, que teve um podcast que ele foi aí, que ninguém nem conhecia o podcast, acho que começaram a bombar depois dele, porque ele traz, ele fala as coisas. Às vezes certo, às vezes não, às vezes é legal pro corintiano, às vezes é mais divertido pra gente. E aqui ele falou, isso aqui é legal, né? Eu separei duas falas dele aqui no programa do Benjamin Múcio. Inclusive o link da entrevista completa tá na descrição. Mas eu separei duas que tem muito a ver com a gente, né? Muito a ver com o Palmeiras. E essa primeira já é sobre o Dudu, que é uma história conhecida aí, né? De Dudu, Corinthians e tal. Aquele Dudu do Timão, né? Enfim, muita coisa aí que aconteceu que a gente sabe. Já trouxemos a parte do Alexandre Matos sobre a negociação, e agora a gente traz a parte do André Sanches, não é só sobre o Dudu, ele cita o Gabigol também. Olha, cara, Gabigol e Dudu no Corinthians em determinado momento, ainda bem que não deu certo. Vamos ver aí o que ele falou. Antes, já deixa sua inscrição, seu like no canal, seu comentário, ajuda demais, é muito importante. Bora aí pro vídeo. Uma vez, quando eu não falava com ele... Com ele quem? Vou te falar. Eu tinha uma informação... Porque eu já estava num restaurante no Rio com os caras legais, e as fontes eram boas. E aí, quando o Flamengo contratou o Gabigol foi me dar uma entrevista lá na Fox, quando eu morava lá no Rio. Pô, aí tava rolando a entrevista, eu falei, ô Gabigol, deixa eu te perguntar um negócio. Procede uma informação que eu tenho? Ele falou, qual? Falei, meu, tava certo. Você tinha acertado tudo. Não tinha acertado. Vou contar o que eu falei, o que eu sabia. Que tava tudo certo, que você acertou com o Andrés para ir pro Corinthians. Tava tudo certo. Aí um dia ele te ligou e falou, ô presida, veio uma proposta do Flamengo de tanto. Aí você falou, Gabigol, fudeu, velho. Não tenho nem... Então ferrou. Mas ele estava verbalmente acertado com o Corinthians? Não, estava verbalmente. A gente tinha feito uma proposta, tinha conversado com ele e estava muito bem adiantada. O Flamengo veio, cobriu a proposta, nós não podíamos pagar o que ele queria, ele está no direito dele. Mas ele foi muito respeitoso sempre com o Corinthians. Sim, mas estava muito bem encaminhado. Muito bem encaminhado. Ele não confirmou isso? Confirmou. Não, e o Dudu também. O Dudu do Parmeira, o Dudu foi contratado com o contrato do Corinthians, cópia. Eles copiaram o contrato do Corinthians. O Corinthians pagou a passagem pra ele vir, pagou a porra do visto. E na última hora, a diretoria do Corinthians não quis assinar o contrato. Mário Gobi. O Mário Gobi e os diretores dele não quiseram assinar. Acharam muito valor muito alto e tal. Eu tava em Miami. Talvez se eu tivesse aqui eu teria pressionado mais pra assinar. Eu tava em Miami, a conversa por telefone não é sempre a mesma. E ele acabou indo pro Palmeiras. Já pensou? Ele tem a cara do Corinthians, né? Porra. Pô, se a pessoa ali no Corinthians já tinha ido pra seleção, já tinha ido tudo, pô. Parmeira tá lá. Ô, Andrés, mas se tiver oportunidade ainda de trazer o Dudu e o Gabigol, você traria? Dá ou é viagem? Não, dá, mas é de olho fechado. São dois grandes jogadores e tem a cara do Corinthians. Eles são... O Dudu tem a cara do Corinthians? Puta que pariu. Pô, foi uma das maiores cagadas que nós fizemos. Você considera a não vinda dele, a não acerto uma dele das maiores cagadas da gestão da renovação e transparência? Eu acho que o Dudu ia se dar muito bem, tanto é que ia disputar a Copa do Mundo e tudo, no Corinthians. Isso ele também sabe. Você ficou me provocando, depois eu apanho aí, porra. Essa fala que era pra ir pra seleção e tudo, ele... Na cabeça dele é positiva pro Corinthians. A gente sabe que não é. Que o cara jogou no Palmeiras e não foi, né? E aí, quando ele fala isso, que se ele tivesse no Corinthians ele iria, acho que diz mais sobre algumas coisinhas aí subentendidas do que a gente gostaria, né? Mas futebol é assim mesmo, né, cara? E aí ele lançou uma sobre o Abel aqui também. Foi nesse corte que isso aqui eu acho que é um pouquinho mais pra frente. Primeiro ele fala um pouquinho mais sobre o Corinthians. Deixa eu deixar aqui já mais pro meio, pra já chegar na série, na questão sobre Abel Ferreira. Vamos ver o que ele falou. O que ele pensa, por exemplo, vê se eu tô errado. O Andrés não teria trazido o Vitor Pereira. Jamais.
o Andrés não teria trazido o Cuca. Não pelo que ele foi acusado, não traria por outros motivos. Mas não traria. Não, O Andrés não traria o Luxemburgo. não. O Andrés não deixaria o Alessandro gerente de futebol. Eu tenho que ser O Andrés não traria o Romero de Isso é volta. impossível. Hã? Isso seria impossível. Então, e eu peguei e falei, gente, se eu conheço, o Andrés não tá mandando em nada. Olha, desde que eu saí em fevereiro de 2012, que entrou o Mário, lógico que assim que entra o presidente eu participo, dou minha opinião e tal, mas depois de 3, 4 meses eu me afasto. Ou o presidente me liga para pedir opinião ou ver o que eu posso ajudar, ou eu não procuro. Com o Roberto foi idem, tanto é que o Roberto quis pôr eu de superintendente, porque estava lá um monte de coisa enrolada no futebol. Pô, você tem que ajudar, tá bom. Pôs eu de superintendente. Ali que nós fomos ser campeão, já não precisa mais, então me afasto. E com o Duílio eu falei para ele mesmo, eu falei, Duílio, você vai ganhar a eleição, se você precisar de mim, você me liga, me comunica. Eu não vou te encher o saco, você faz como você quiser. Então eu não tenho participação nenhuma, nem na do Mário, nem na do Roberto, nem da do Duílio. O Duílio tomou decisões no futebol que não deram certo. Tomou algumas atitudes que foram muito erradas. Mas internamente no clube, da parte financeira, na parte administrativa, na parte burocrática dentro do clube, ele foi um bom presidente. Não vou dizer para você que foi excelente, mas foi um bom presidente. Agora, no futebol, realmente, um cara que estava 15 anos comigo lá no futebol, conhece tudo, sabe tudo, eu acho que ele tomou atitudes muito erradas. Então vamos lá. Por que o Andrés não traria o Vitor Pereira? Pelo valor que era o salário, jamais. E eu sou contra treinador estrangeiro. Eu acho que nós temos treinadores vitoriosos e derrotados no Brasil. O Tite não se ganhou sempre. Perdeu muito. Aliás, todos os treinadores mais perderam do que ganharam. O Mano, o Vanderlei, qualquer um deles. E, gente, trabalhando no Brasil, não é qualquer um que chega. O Abel aqui fala, o Abel. Mas o Abel foi um aborto da natureza, porque nem o Palmeiras acreditava nele. Veio porque teve que vir. Não tinha opção. E deu certo, é um bom treinador, tudo sem problema. Mas eu sou contra treinador estrangeiro, principalmente na seleção brasileira. Eu acho que nós temos treinadores competentes e preparados para dirigir a seleção ou qualquer clube desse Brasil. Quem seria o seu É isso que eu queria. Eu contextualizei, depois o Ben já falou aí, pergunta quem seria o técnico da seleção, ele fala que seria o Diniz mesmo, mas eu queria contextualizar isso porque ele fala que o Abel é um aborto da natureza, usa uma palavra extremamente feia, inclusive, né? E aí, assim, dá a entender que foi sorte, né? Ele tem muito disso, né? Ai, vamos ver se que... Ai, vai porque deu certo por isso, por aquilo. Nunca foi competência dos outros, né? E aqui, eu separei uma fala do PVC que eu já tinha trazido. Eu falei, cara, é extremamente relevante trazer novamente, nesse momento, essa fala do PVC sobre como o Abel chegou no Palmeiras. Como que o Palmeiras chegou até o Abel Ferreira. Será que foi da natureza ou será que a parada foi planejada? Vamos ver. Desculpa, falava-se em São Paulo também. Não, São Paulo foi antes. São Paulo Antes do Miguel? São Paulo foi na época do Luxemburgo. O São Paulo negociou com o Palmeiras. Então, mas num espaço de tempo muito curto. Não, 10 muito meses. Próximo. 10 meses. Muito próximo. 10 meses. O São Paulo negociou em dezembro de 2019. A gente chegou no Catar, o São Paulo estava negociando para o Mundial do Flamengo. Sim. O São Paulo chegou a acertar com o Palmeiras. O Maurício falou, isso aqui é difícil de pagar, mas a gente paga. O São Paulo disse, então eu quero mais isso. Aí o Maurício disse, não vou negociar com esse cara mais, porque não dá pra ser assim. Eu chego no que ele quer. Ele pede mais, então chega, e aí o Palmeiras contratou o Luxemburgo. O Luxemburgo foi campeão paulista, com o Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino. Chegou até outubro, perdeu 3 partidas seguidas, numa coincidência que ele não tinha o Gustavo Gomes nos 3 jogos. Tentaram o Miguel Ramírez, vão visitar Juliano Bertolucci e Bruno Macedo, estão sentados na sala, na academia. O Bruno Macedo fala, eu acho que eu tenho o técnico que é pra você. Quem é? Abel Ferreira. Abel Ferreira. O Anderson Barros se levanta, vai até a sala, abre a gaveta, pega o material que ele tinha separado do Abel Ferreira e fala assim, é esse aqui? Ele já tinha todo o dossiê do Abel Ferreira. Caramba. E aí ele fala, esse. Vamos conversar. Mas ele já tinha todo o dossiê do Abel Ferreira. Entendi. O Anderson Barros é uma outra coisa que é pouco falada. O Anderson é o algodão entre os cristais. O Palmeiras sempre foi um clube de muita crise.
E o Anderson, vou fazer a conta aqui. né? Eu acho que não haveria Anderson Barros com a estrutura atual do Palmeiras se não tivesse passado o Alexandre Matos antes, ok? Mas se Aí ele já fala mais do Barros. Olha, o Andrés fazendo a gente defender o Barros. Mas eu já falei sobre o Barros, né? Não gosto dele muito negociando e tudo mais, mas eu acho que isso aí com o PVC vinha falando dele internamente, ele realmente, todo mundo elogia. Mas essa questão do cara oferecer o Abel, e aí ele vai lá e pega a palavra e fala aqui, ó, já conheço, tá ligado? Então assim, pode ser, beleza, concordo que aí, né, a gente tentou outros treinadores, o Ángel Ramírez, graças a Deus, falou não, teve o lance do Sampaoli antes, né, do Sampaoli não querer e tudo mais, aí teve o Luxemburgo que não deu certo, enfim, tiveram acontecimentos até chegar no Abel, mas isso é normal, qualquer clube, até chegar em algum técnico campeão, né. Agora, falar que é uma parada da natureza, meio que quase dizendo que foi na sorte, não foi, né? O Palmeiras já conhecia, já sabia quem era o Abel Ferreira. Eu não conhecia, eu nunca vou falar que eu já conhecia. Mas, segundo informações aí, a gente sabe que o Palmeiras já tinha ciência e quando o Abel chega, ele já chega praticamente pronto pro clube. Obviamente, é um técnico em construção, em formação ainda, mas ele chegou muito pronto no Palmeiras, né? E aí, André Sanches, eu só lamento. Beleza, eu quis fazer esse vídeo um pouquinho mais longo, porque achei interessante, né, trazer contrapontos e tudo mais. Beleza? Então aí, ó, inclusive o vídeo dessa entrevista eu vou deixar, né, que tem o PVC, e o vídeo aí do Benjamin Muccio, da entrevista aí do André Sanches, e o vídeo também com o corte do canal que tem os cortes, o link do canal que tem os cortes do Andrés, beleza? Deixa seu comentário, seu like, tamo junto.